Hoje nós celebramos uma memória muito bonita. Vocês devem ter percebido ali a imagem de Santa Rita, Rita de Cássia. Ela é do século XIV, meados do século XIV. Nasceu em Roca Porena. Roca Porena, meu irmão e minha irmã, é um pequeno distrito ao lado da cidade de Cássia. Ela nasceu ali, um vilarejo. Eu já tive a oportunidade de estar lá por 3 vezes. E Roca Porena é do mesmo jeito de vários séculos atrás. É o que todos dizem. Não diminuiu, não cresceu. É a mesma coisa. Uma cidade medieval praticamente. Assim como Cássia se desenvolveu, mas não tanto assim. Foi ali que nasceu esta mulher. E o Senhor abençoou ela desde o seu nascimento. Tanto que na biografia de Santa Rita disse que algumas abelhas ficaram em seus lábios quando ela ainda era criancinha e estava ali colocada no berço, e alimentava ela com o mel. Alimentavam ela com mel, enquanto criancinha. Rita cresceu, casou-se. Olha só, ela se casou. A gente pensa que santo é só freira, né? E padre. Muita gente vê mais santo padre do que freira. Tem muito santo aí, meu irmão e minha irmã, que a igreja não reconheceu, até porque não tem os instrumentos para isso. Muita mãe de família, muito pai de família, muito filho. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que alcançou santidade tanto quanto outros santos que foram canonizados. Mas a igreja não tem os instrumentos para analisar essa santidade e por isso não pode reconhecer. Não quer dizer que não sejam santos porque a igreja não canonizou. São santos, muitos santos. Se você olhar para a sua família, você vai enxergar santidade em membros ali que são fiéis e buscam uma vida fiel ao Senhor e, portanto, são dignos da auréola de santo, assim como tantos outros. Mas ela, por um tempo, se casou, teve um marido horrível, que era mau, violento, sim. E por sua violência, ela teve também 2 filhos. E por sua violência, ele acabou sendo assassinado, morto. Imagina, né? Não tinha trânsito não, mas talvez fosse do estilo de uma briga de trânsito, né? Brigou e seus algozes o mataram. E os filhos desejaram vingança. Mas Rita, durante a vida do seu esposo, rezou pela sua conversão. E somente no momento em que ele se converteu, é que alguns que se sentiram ofendidos com ele no passado o mataram. Mas ele havia se convertido pouco antes de ser assassinado. Mas os filhos se iraram com tantas trevas que queriam matar os algozes do pai. E Santa Rita, aliás, pediu ao Senhor que, se fosse para que eles perdessem a alma, antes disso o Senhor os levasse desse mundo. E na verdade foi isso que aconteceu. Os 2 filhos faleceram por causas que ninguém entendeu. Ela então, sozinha, resolve entrar para uma vida de mosteiro, uma vida fechada, e entra para as agostinianas, monjas agostinianas, em 1400 e alguma coisa. E foi muito testada na sua disciplina, meu irmão e minha irmã. Tanto que a Madre Superiora, uma vez, testa a sua obediência pegando um galho seco de videira
pé de uva, um galho que já estava morto, e mandou que Rita regasse aquele galho todo dia até que ele brotasse. E não é que brotou? Brotou, e eles, até hoje, eu estive nesse mosteiro, até hoje eles têm esse galho que virou videira e retiram sempre uma muda para que quando aquela morresse fosse substituída por uma descendente. Até hoje a videira que Rita permitiu com seu esforço que vivesse está lá para a lembrança da graça de Deus e também da sua obediência. Era uma mulher de muita oração, de muita caridade, uma mulher que vivia para Deus e tinha um amor tão grande a Jesus crucificado que um dia, em oração, ela recebe uma chaga profunda de Cristo. Só que diferente do que nós sabemos das chagas de Cristo, muitos receberam nas mãos, no lado, nos pés, como o Padre Pio, São Francisco, mas ela recebeu exatamente aqui na testa. Uma chaga profunda que ficou na sua vida sangrando por muito tempo até o dia da sua morte. Quando estava para morrer, era tida já em santidade até pelas irmãs do convento. E então, inverno, frio, muito frio, gelo, nessa altura, ela pede que as irmãs peguem uma rosa lá em Roca Porena, onde ela nasceu, no quintal de sua casa. Pensaram que ela estava delirando, porque era impossível que tivesse uma rosa com tanto gelo, tanta neve, tanto frio. E por curiosidade, alguém foi lá. Foi e encontrou uma roseira, única roseira, no meio da neve, onde tinha lá uma rosa. E essa rosa foi colhida e levada para Rita, no seu leito de morte. Por um momento ela pediu também 2 figos que estariam nesse mesmo jardim. E aconteceu a mesma coisa. O impossível se tornou possível e levaram para ela esses 2 figos colhidos no horto, no jardim da sua casa natal. No momento em que ela falece, meu irmão e minha irmã, abelhas negras tomam o quarto, cheiro de rosas toma toda a casa, todo o convento, e uma luz incandescente toma todo o ambiente em volta dela. E no momento da sua morte, a chaga que estava na sua testa se fechou. Uma mulher que foi exemplo de mãe, exemplo de paciência, retidão e renúncia como esposa, uma mulher que nunca deixou de confiar na graça e na providência de Deus na sua vida e na vida daqueles por quem ela rezava. Um belo exemplo para todos nós. Que Santa Rita de Cássia ilumine nossas famílias, os casais, os filhos, para que nós tenhamos sempre Cristo no centro da nossa comunhão plena, da nossa felicidade tão desejada para nossas vidas. E é isso que Jesus vem nos trazer. Ele se mostra como alimento para a nossa vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não perecerá, não morrerá. E o Pai quer que todos sejam salvos. Veja bem o que Jesus fala: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou?
que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu. Ou seja, meu querido, minha querida, o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com o seu coração. O Senhor quer a sua salvação. Independente de qualquer situação que você já tenha vivido na sua vida, o Senhor quer que você se converta e se salve e tenha vida em abundância, vida plena. É essa alegria, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ter no coração, esse presente de Deus. Que amor é esse? Que mesmo indignos que somos, alcança a nossa vida, nos dá atenção, nos dá possibilidade, meu irmão e minha irmã, de refazermos o caminho, de começarmos uma vida nova, de sermos diferentes, de renascermos. O Senhor só pede, meu querido e minha querida, que nós nos voltemos para Ele, que nos convertamos, que mudemos o nosso caminho e desejemos a salvação. E Jesus não quer que ninguém pereça, ninguém se perca. Quando nós vemos aquela comparação que Jesus faz, falando ao público, do bom pastor, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, porque ele ama cada uma das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que se preocupa com uma ovelha que se perde, uma ovelha que se desgarra. Tem 100 ovelhas lá no rebanho. Uma se desgarra, se perde, ele deixa as 99 seguras e vai atrás daquela que se perdeu. Porque o Senhor me ama, porque o Senhor me quer com Ele, para Ele. Se você por acaso se sentir rejeitado, rejeitada, deixado de lado pelo mundo, se você imagina, meu irmão e minha irmã, por algum momento da sua vida que você está sozinho, sozinha, que ninguém é por você, que a sua vida não tem sentido, acorda para a realidade. Acorda, meu irmão e minha irmã, desse sono de infidelidade, porque Deus é com você, Ele é por você, Ele conhece as suas dores, seus cansaços, suas lutas. Ele sabe dos seus fracassos, mas também conhece muito bem suas virtudes. E Ele não quer que você se desanime, que você afunde, que você se perca. Aliás, muito ao contrário, Ele é capaz de ir ao seu encontro. Ele é capaz de te buscar nos ombros e se alegrar, como o pastor se alegra quando reencontra a ovelha que se perdeu. É por isso que, assim como Deus, meu irmão, minha irmã, nós também não devemos rejeitar e nem desacreditar de ninguém. Quando nós vemos alguém afundado na vida, depressão, problemas, família, alguém que não acredita em Deus, alguém que já desistiu de lutar, alguém que até pensa em tirar a própria vida, alguém que está ali no mundo das drogas, cheirando, fumando e fazendo um monte de coisas erradas. Sim. Quando a gente vai nesses lugares aí, principalmente na capital, e vemos aquela região ali do crack,
A gente olha para aquilo ali e a tentação da gente é pensar: ali não tem mais jeito, aquilo ali acabou, já deixou até de ser humano. São pessoas que se arrastam para manter sua dependência, o seu vício, vão morrer, e logo, não demora muito. Ali, meu irmão e minha irmã, quando nós não acreditamos que Deus pode realizar o impossível, nós pensamos dessa maneira. Mas quando nós nos tocamos que a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer situação, nós rezamos por eles, nós intercedemos por essas pessoas, nós pedimos que a divina misericórdia de Deus alcance as suas vidas, que o Senhor olhe pelo sofrimento daquele, daquela que ali está se degradando, se acabando, se matando. Nós olhamos, meu irmão e minha irmã, aquela pessoa que perdeu o sentido de tudo na vida, caiu no fundo do poço, e pedimos ao Senhor: Senhor, estendei vossa mão e puxai essa pessoa, Senhor, para cima, para que ela comece de novo, viva uma vida nova. É assim que nós devemos fazer, orar uns pelos outros. Rita fez isso. Nos últimos dias, antes de morrer, ela alcançou a graça da conversão do seu marido, e entregando seus filhos à vontade de Deus, para que, se eles fossem realmente fazer o mal com vingança, que antes disso o Senhor lhes tirasse, para que não perdessem a alma. Foi isso que aconteceu. Deus olha a nossa prece, Deus cuida de cada um de nós, Deus zela e vela por você, meu irmão, minha irmã. Por isso, hoje, celebrando essa memória, nesse tempo de Páscoa, vamos pedir ao Senhor que nós ouçamos a sua voz, que nós nos convertamos cada vez mais, que nós busquemos viver segundo a sua vontade e nos aproximemos dele, que se aproxima de nós, e sejamos dignos das suas promessas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rita de Cássia,